Oi, tudo bem? Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. No vídeo de hoje, eu falarei sobre substituição de palavras ou de trechos de texto. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se está estudando para concurso, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá! Para fazer uma reescrita de frases e parágrafos de um texto, nós devemos ter muita atenção na gramática, ou seja, nos erros de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, o uso da crase e a colocação pronominal. Uma troca de posição ou colocação de uma vírgula, por exemplo, pode alterar o sentido da frase. Quero muito ir comer gente, ou seja, aqui você está dizendo que você quer cometer um canibalismo. Quero muito ir comer gente, ou seja, você está dizendo para as pessoas que você quer ir comer, que você quer se alimentar. É muito cobrado pelas bancas esse assunto. Normalmente, esse assunto é abordado da seguinte forma. A banca pega um trecho de um texto, ou ele te mostra uma frase, ou mesmo já te apresenta o texto alterado e pede para você reescrevê-la de um modo que ela não perca o sentido, ou se mantenha a mesma correção gramatical. Vamos analisar uma questão de concurso para você ter uma ideia melhor sobre como este assunto é pedido pelas bancas. Então, ele pergunta, no que tange à substituição de palavras ou de trechos do texto, assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho. Ele, então, providenciou a escavação do grande buraco. E deu essas alternativas. Alternativa A, ele, então, promoveu a perfuração do grande buraco. Alternativa B, ele então propôs a geração do grande buraco. Alternativa C, ele então solicitou a constituição do grande buraco. Alternativa D, ele então propagou a produção do grande buraco. Alternativa E, ele então propalou a concepção do grande buraco. Aqui ele está substituindo palavras no texto e quer que se mantenha o mesmo sentido. Aqui devemos substituir a palavra por seus sinônimos para ele manter o seu sentido, ok? Então, por exemplo, sinônimos de providenciar, que ele colocou aqui, providenciar, é abastecer, prover, promover, disponibilizar. E a outra, que foi a escavação, tem sinônimo de escavar, perfurar, solapar, etc. Então, qual vai ser a questão? Vai ser a letra A a resposta. Ele, então, promoveu a perfuração do grande buraco. Ok? Você verá que nas outras alternativas, não tem sinônimos dela, porque ele colocou ali propôs, que é a mesma coisa que sugerir, geração, produção, solicitou, pediu, constituição é produção, propagou, espalhou, produção, criação, e propalou, divulgou, e concepção, criação. Ok? Então, você vê que essa questão tem a ver que você ter o conhecimento de sinônimos e muitas vezes vão perguntar em relação a antônimos, para você também, às vezes eles trocam para antônimo e perde o sentido, tá joia? Para se manter o sentido do texto, é necessário verificar se teve alteração no tempo verbal, nos elementos, ou se houve alteração na ordem das palavras. Ou seja, as frases reescritas devem manter a informação essencial do texto, utilizando vocabulários e expressões do texto original e a ordem das palavras para que o texto mantenha seu sentido. A reescrita pode ser feita através de substituição de palavras ou de trechos de texto, utilizando sinônimos, antônimos, locução verbal, verbos por substantivos e vice-versa, voz verbal, conectivos de mesmo valor semântico. Por exemplo, sinônimos são palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Por exemplo, aquele carro está com problema. É a mesma coisa que você falar, aquele automóvel está com defeito. Antônimos, palavras que possuem significados diferentes, ou seja, significados opostos. Por exemplo, o homem estava bravo, o sujeito não estava tranquilo. Apesar de você ter usado antônimos, a frase continuou com o mesmo sentido, ok? Tempos verbais. Nós temos o pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, presente e futuro. Então, você tem que ter muita atenção nessa parte de tempos verbais, ok? Vamos analisar mais uma questão de concurso. No trecho, antes da invenção dessa substância,
empregavam-se diferentes técnicas para combater os insetos. A substituição da forma empregavam-se pela locução foram empregadas alteraria os sentidos originais do texto. Está certo ou está errado? Ele está te perguntando. Então, você substituindo, ele está te perguntando se alteraria. Alteraria, com certeza. Por quê? Por causa do que eu estava explicando sobre os tempos verbais. Empregavam-se está no pretérito imperfeito, ou seja, o fato passado não foi concluído totalmente. Agora, foram empregadas é um pretérito perfeito, ou seja, o fato passado foi concluído totalmente. Então, você mudou o tempo verbal. Então, mudou o sentido. Ok? Locução verbal é a união de verbos com a função de apenas um. Exemplo, vou ler este livro para meu filho. Lerei este livro para meu filho. Você viu que a frase continuou tendo o mesmo sentido. Verbo por substantivo e vice-versa. Você transforma uma oração verbal em oração nominal ou vice-versa. Por exemplo, você mudar de caminhar para caminho, resolver para resolução, trabalhar para trabalho, estudar, estudos, beijar, beijo. Por exemplo, o trabalho é essencial para a vida. Trabalhar é essencial para a vida. Voz verbal. A voz assumida pelo verbo indica se o sujeito é agente ou paciente da ação. Exemplo, eu vi a mulher no supermercado. A mulher foi vista por mim no supermercado. Nesse assunto, uma coisa que eles usam muito nas questões de concurso são os conectivos. Tá? Os conectivos como conjunção, preposição e advérbio ajudam a dar sentido às orações. Então, por exemplo, conectivos de adição. Nós temos, além disso, até, ainda mais, também, mas também e. Conectivos de certeza, por certo, certamente, com certeza. Conectivos de condição, caso, eventualmente, se. Conectivos de conclusão, em suma, em conclusão, portanto, assim, por fim, finalmente, enfim. Conectivos de exclusão, senão, apenas, exceto. Conectivos de tempo, enfim, logo, então, logo depois, logo após. E conectivos de oposição, todavia, mas, porém. Bom, eu coloquei esses aqui, existem muitos outros conectivos, mas esses normalmente são os que são mais pedidos, tá joia? Bom, vamos dar um exemplo. Por certo, eu vencerei essa partida. Certamente, eu vencerei essa partida. Bom, aqui ele usou conectivos de certeza. Bom, vamos resolver uma outra questão de concurso, tá? Que envolve conectivos. As escolas tradicionais, como todas as instituições, são dotadas de mecanismos para impedir as mudanças. Muitas das escolas tradicionais são estatais, o que significa garantia de segurança por meio de um emprego vitalício. Mas, como se sabe, a segurança põe a inteligência a dormir. De forma a manter o sentido, o termo em destaque no trecho, mas, como se sabe, a segurança põe a inteligência a dormir, pode ser corretamente substituído por alternativa A, mas também, alternativa B, assim, alternativa C, todavia, alternativa D, então. Bom, então, para manter o sentido, você tem que usar o mesmo conectivo, ok? Então, vamos lá. Mas é um conectivo de oposição, tá joia? Agora, por exemplo, mas também é um conectivo de adição, que nós temos também, além disso, até, ainda mais, também, mas também. Já o assim é um conectivo de conclusão, em suma, em conclusão, portanto, assim, por fim. Todavia é um conectivo de oposição, todavia, mas, porém. Aqui, então, nós já podemos ver que, como mas é um conectivo de oposição e todavia também é um conectivo de oposição, então essa aqui já seria a nossa resposta. Então, se você substituir lá na frase o mas pelo todavia, ele vai continuar com o mesmo sentido, ok? E nós temos também, por último aqui, né, na alternativa D, o então, que é um conectivo de tempo, que é o enfim, logo, então, logo depois, logo após, ok? Bom, antes de analisar a nossa última questão aqui, eu gostaria de saber se você está gostando do vídeo e também se gosta do meu canal. Eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter,
fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, então vamos fazer essa última análise. Agora, novas melhorias na inteligência artificial, viabilizadas por operações massivas de coleta de dados, aperfeiçoadas ao máximo por grupos digitais, contribuíram para a retomada de uma velha corrente positivista do pensamento político. Extremamente tecnocratas em seu âmago, essa corrente sustenta que a democracia talvez tenha tido sua época. Bom, aqui ele está te perguntando, né? A substituição da palavra âmago por cerne manteria os sentidos e a correção gramatical do texto? Então, ele quer saber, né, se ela está certa ou está errado. Ele pergunta, então, se a substituição da palavra âmago por cerne manteria os sentidos e a correção gramatical do texto. Sim, pois eles são sinônimos. Sinônimos de âmago, cerne, essência, centro, íntimo, etc. Bom, então eu te espero no próximo vídeo, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.